Vamos ver o que acontece com uma esfera condutora quando a gente coloca essa esfera num campo elétrico uniforme. Essa esfera vai perturbar o campo ali perto dela. E como o campo elétrico e o potencial são grandezas correlatas, então vamos ver tudo através do potencial primeiro. E o potencial fora da esfera, ela satisfaz a equação de Laplace. Então primeiro vamos ver qual é a solução dessa equação. E aqui, como é uma esfera, vamos ver tudo em coordenadas esféricas. Tendo o potencial, a gente vai determinar o campo elétrico e com o campo elétrico a gente pode ainda determinar como as cargas ficam distribuídas ali na superfície dessa esfera. Vamos ver tudo isso. Vamos lá. A equação de Laplace, escrita em coordenadas esféricas, ela fica desse jeitão aqui. Aqui a gente vai fazer uma simplificação. A gente vai considerar o caso em que tem uma simetria em φ, ou seja, que a variação do potencial em relação a φ é zero. Dessa forma, a equação fica com uma forma mais simples, desse jeito aqui, com dependência apenas em r e θ. Usando o método da separação de variáveis, então a gente teria uma solução escrita em termos de uma função que só depende de r, multiplicado por outra que só depende de θ. Vamos aqui dispensar toda a álgebra que a gente precisa fazer e mostrar apenas o resultado. A solução geral ela fica desse jeito aqui, onde eu tenho um termo com r elevado a uma potência e um outro termo com o inverso, com 1 sobre um r elevado a uma certa potência, e tudo isso multiplicado pelo polinômio de Legendre. Os polinômios de Legendre eles são dados por essa fórmula aqui, onde eu posso variar o k de 0 a infinito. Vamos ver algum deles. Com k igual a 0, o polinômio é 1, com 1 é x, com 2 essa função do segundo grau e com 3 essa do terceiro grau e assim vai. Esse x do jeito que está é uma grandeza generalizada, a gente pode substituir esse x por qualquer coisa. No nosso caso aqui vai ser interessante usar com x igual a cosseno θ. Dessa forma a gente vai ter a tabela reescrita onde a gente substitui o x pelo cosseno de θ. E aqui eu tenho o gráfico dessas funções em termos do ângulo θ quando θ varia de 0 a 360 graus. O P0 é constante e todas as outras elas variam de mais 1 a menos 1 dentro desse intervalo de 360 graus. E com as raízes variando conforme a ordem do polinômio. Vamos ver uma propriedade desse polinômio. Vamos ver uma propriedade desses polinômios que a gente vai precisar usar para resolver o problema. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar dois polinômios, multiplicar um pelo outro e depois fazer uma integração de menos 1 a mais 1. E vamos ver o que acontece. Vamos começar com k igual a 0. A gente mantém o primeiro polinômio em 0 e vamos variar o segundo de 0 até 3. Então, com P0 e P0, a gente obtém 2. Com P0 e P1 vai dar 0. E com P0 e P2 vai dar 0 de novo. E isso vai repetir para o P0, P3, P0, P4, por aí afora. Fazendo o mesmo para k igual a 1, então eu vou ter P1, P0, que vai dar 0. Vou ter P1, P1, que vai dar diferente de 0. P1, P2, que vai ser igual a 0, e por aí afora. Então, P1, P3 vai dar 0, e P1, P4 também vai dar 0, e por aí afora. Ou seja, só dá diferente de 0 quando a ordem do primeiro é igual ao do segundo. Com k igual a 2, eu vou ter P2, P0, que vai ser 0, P2, P1 também 0, P2, P2 diferente de 0, P2, P3 igual a 0, e assim por diante vai dar 0 para todos os outros, e de novo sobrevivendo apenas o que tem o primeiro igual ao segundo. Agora, esses resultados diferentes de 0 dá para escrever de uma outra forma, representar desse jeito aqui. Então, o primeiro sobre 2 dividido por 2 vezes 0 mais 1, o segundo por 2 dividido por 2 vezes 1 mais 1, e o terceiro aqui por 2 dividido por 2 vezes 2 mais 1. Ou seja, a gente tem um padrão aqui. Então, fazendo a integração do polinômio de ordem k com um de ordem m, isso aqui vai dar 2 sobre 2k mais 1 se o k for igual a m e vai dar 0 se forem diferentes. A gente pode escrever isso de um outro jeito. Aqui no segundo membro fica 2 sobre 2k mais 1 multiplicado pelo delta de km. Esse delta de km ele é igual a 1 se o k igual a m e igual a 0 se o k for diferente de m. E ele é chamado de delta de Kronecker. Vamos pegar uma esfera condutora e colocar ela num campo elétrico uniforme. Naturalmente ela vai trazer uma perturbação ali na sua vizinhança, o campo elétrico vai ser perturbado de alguma forma.
E a gente vai ver essa perturbação matematicamente. Agora, a gente sabe que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Portanto, se a gente tiver primeiro a informação de como é o potencial nessa vizinhança, depois a gente pode determinar o campo elétrico. Agora, o potencial, por sua vez, nessa região externa, onde é vácuo e não existe nenhuma carga ali, esse potencial é a solução da equação de Laplace. Então, antes de tudo, vamos determinar esse potencial. Vamos usar coordenadas esféricas com a origem no centro da posição onde a gente vai colocar a esfera e deixar o campo elétrico ao longo do eixo Z. Graficamente ficaria desse jeito aqui, onde a gente está supondo que esse campo é gerado por duas placas paralelas, uma com potencial φ1 e a outra com potencial φ2. Então, nesse pontilhado é onde a gente coloca a nossa esfera. Vamos ver primeiro como fica a equação do potencial sem a esfera. A gente resolveu esse problema antes, está aí num vídeo anterior. Mas vamos lembrar aqui. Quando a gente resolveu, a gente usou um eixo de referência na placa da esquerda, essa que está com potencial φ1. E dessa forma a gente obteve essa fórmula para o potencial, sendo que o Z igual a zero é na posição da placa da esquerda. Agora a gente vai mudar essa referência, então, para o centro da esfera. Agora, o centro da esfera, quando a gente colocar ela vai coincidir com a posição de uma equipotencial. Digamos que seja uma equipotencial φ0. Então, é uma equipotencial com certo valor φ0 em relação a alguma referência que está em algum lugar. Como a gente pode colocar essa referência em qualquer lugar, vamos colocar ela no centro da esfera. Então, o potencial agora vai ser φ0 igual a zero. Isso é muito conveniente, pois facilita bem a álgebra. Então, a equação do potencial nessa nova referência vai ficar desse jeito aqui. Como esse Z é R cosseno θ, a gente pode escrever ainda desse jeito aqui, menos E0 RP1. Agora vamos colocar a esfera na posição dessa linha pontilhada e vamos listar aqui as coisas que a gente sabe que vai acontecer. Bom, a primeira coisa que a gente sabe é que dentro desse corpo, a situação é toda de equilíbrio eletrostático, o campo elétrico então vai ser zero. Agora, longe do corpo, longe a gente está supondo uma região que não ocorre perturbação, o potencial é o mesmo que existia antes da gente colocar o corpo. Então, o potencial é dado por essa equação 3. Vai ser menos E0 RP1, então, para R indo para infinito, que é um ponto remoto. Agora, qual outra informação que a gente tem? A esfera foi colocada com seu centro sobre a equipotencial φ0. Então, estabelecido o equilíbrio, todo o corpo vai estar nesse potencial φ0, que a gente adotou como zero. Portanto, o potencial no interior e na superfície do corpo vai ser dado por φ0, que nós adotamos como zero. E isso para o interior do corpo, R menor ou igual a A. Então, essas são as condições iniciais do nosso problema, sendo que essas duas últimas, referente ao potencial, são as nossas condições de fronteiras que a gente vai usar para a gente cercar a solução da equação de Laplace. E isso dentro da região que nos interessa, que é o vácuo. Ele está limitado pela superfície do corpo e pelo infinito. Então vamos partir para ver a solução da equação de Laplace. A solução geral da equação de Laplace no caso do potencial, independente da coordenada φ, é essa aqui ou desse jeito aqui. A gente sabe que o potencial longe da esfera ele tem um valor finito, ele não é zero. Mas a gente tem nessa solução termos que dependem de 1 sobre R a alguma potência. Então esses termos vão todos a zero. Vamos reescrever isso para ficar um pouco mais claro. Aqui tem a solução reescrita com os dois primeiros termos do somatório e o resto dentro do somatório a partir de k igual a 2. E no limite onde R tende a infinito, isso tudo aqui deve ser igual a menos E0 RP1. Com R indo para o infinito, esse termo com 1 sobre R ele não vai existir. A mesma coisa vai acontecer com esse 1 sobre R ao quadrado e esses aqui que estão no somatório com 1 sobre R a alguma potência. Dessa forma, a gente tem essa igualdade sem os termos com 1 sobre R a alguma potência. Agora, tem mais uma coisa. Os polinômios de Legendre, os P's, eles são linearmente independentes. Logo, os coeficientes que aparecem junto com eles devem ser iguais no primeiro e no segundo membro. Então, vendo aqui o de ordem zero, o P0 aparece no primeiro membro, mas não aparece no segundo. Então, o A0 é igual a zero. O do P1 aparece no primeiro e no segundo membro. E comparando os dois, a gente tem então que o A1 é menos E0.
E os outros que estão dentro desse somatório, eles só aparecem no primeiro membro. Portanto, do A2 até o A infinito, eles são todos zero. Portanto, só vai sobrar esse A1 que é diferente de zero. Colocando isso na solução, então a solução vai ficar desse jeito, apenas com o A1 que é menos E0, e o somatório dos termos com BK. Então, com a solução dessa forma, a gente usa então a próxima condição de fronteira, que é o potencial na superfície do condutor, ele deve ser zero. Agora, para aproveitar essa equação, vamos fazer aqui um truque. Vamos escrever os polinômios dessa última equação em função de x, e depois a gente multiplica ambos os membros por um polinômio Pm, e a gente integra de menos 1 até mais 1. Essa é a última equação. Multiplicando por Pm, então a gente vai integrar de menos 1 até mais 1. Mas a gente viu uma propriedade desses polinômios. Se eu tenho o polinômio pk com Pm, isso aqui vai me dar 2 sobre 2k mais 1 se o k for igual a m, e vai dar 0 se o k for diferente de m. Agora veja, esse primeiro termo aqui tem um polinômio com 1 e o outro com m. Então ele só vai existir se o m for igual a 1. Com m igual a 1, eu tenho aqui nesse segundo termo, eu tenho os p's com k e o m variando de 0 a infinito, e quem vai sobreviver vai ser apenas aquele que tem o k e o m igual a 1. Ou seja, de tudo isso só vai sobrar o polinômio de ordem 1, que então vai dar isso. E fazendo as contas, a gente tem o b1, que é e0a ao cubo. Portanto, a nossa solução, que era desse jeito aqui com o somatório, só vai existir com o k igual a 1, que vai ficar desse jeito. Como a gente conhece o B1, substituindo, a gente obtém a solução final. Vamos fazer aqui um exemplo numérico só para ver como fica o potencial num caso real. Vamos pegar uma esfera de 2 cm de diâmetro e colocar ela no meio de duas placas de capacitor de placas paralelas, essas placas separadas de 10 centímetros, e depois a gente aplica uma tensão de 100 volts DC entre essas duas placas. Vamos calcular o potencial e fazer o traçado de equipotenciais. Agora, para a gente aproveitar a fórmula que foi deduzida no item anterior, a gente tem o potencial zero no centro. Então, isso quer dizer que a placa da esquerda vai estar a 50 volts e a placa da direita a menos 50 volts. Veja que tem uma diferença de potencial de 100 volts. Apenas a referência está colocada no centro, em φ igual a zero, bem no meio. A intensidade do campo sem a esfera colocada vai ser, então, V sobre a distância, que vai dar 1 kV por metro. Colocando a esfera, a gente viu que a fórmula do potencial é essa aqui. Colocando os valores, a gente tem essa formulazinha para o potencial. Vamos usar um app e fazer o gráfico. Esse aqui é o plot em 3D do potencial. Lá no fundo está a placa com 50 volts e aqui na frente a outra com menos 50 volts. E o potencial, então, ele cai linearmente de um lado para outro, exceto ali no meio onde está a esfera. Então, na vizinhança da esfera, a gente vê, então, uma perturbação na curva do potencial. Vendo por cima, a gente consegue enxergar as equipotenciais. Na esquerda está a placa de mais 50 volts e na direita a de menos 50 volts. E no meio, as equipotenciais distorcidas ali perto da esfera condutora, e longe dela, na parte não perturbada, continua como se a esfera não existisse. As equipotenciais são os planos, que aqui aparecem como uma reta. Então, esse é o comportamento do potencial perto e longe da esfera. Vamos ver como é que fica o campo elétrico. Vamos ver então como é o campo elétrico de uma esfera colocada num campo elétrico uniforme, e depois a gente faz um traçado desses vetores no plano. Escrevendo aqui de novo a equação do potencial, e como o vetor E é menos o gradiente de φ, então o vetor E vai ter componentes radiais em ER e em Eθ. Vamos lembrar que a gente está considerando o caso em que não tem variação em φ, por isso não aparece o Eφ. Então a gente só se preocupa com o componente radial e o componente em θ. E esses componentes vão ser dφ dr em R e 1 sobre R dφ dθ em θ. Então, fazendo a conta para o componente radial, a gente tem isso, e finalmente essa equação. O componente em θ, fazendo as contas, a gente obtém isso aqui. Vamos converter esses componentes que estão em coordenadas esféricas
que acabou virando coordenadas polares, vamos converter tudo isso para coordenadas retangulares. Isso facilita para a gente poder usar aplicativos para ver como é que fica o campo elétrico. Então vamos reescrever o componente radial e o componente em θ em coordenadas retangulares. Vamos começar com o componente radial. Aqui está o desenho dele no plano YZ. E o componente radial eu posso quebrar nos dois componentes, um ao longo de Z, o ERZ, e o outro ao longo de Y, ERY. Escrevendo, eu vou ter ERY, vai ser ER cosseno θ, que vai me dar isso, e do ERZ vai ser ER seno θ, que me dá isso aqui. Para o componente θ, aqui na figura, veja que o θ é em relação ao eixo Z. Então o eθ aponta aí para cima, aí virado para a esquerda. E eu posso quebrar novamente nos componentes em y e z. O eθy é eθ cosseno θ, então me dá isso. E o eθz tem esse menos porque esse componente está no sentido oposto ao eixo z, que me dá isso. A gente também tem essa relação entre esse y, o z e o θ e o r. O z é r seno θ e o y é r cosseno θ. Então agora a gente pode calcular os componentes ao longo de cada um dos eixos. Ao longo de y vai ser o ERY mais o EθY, e ao longo de z, o ERZ menos eθz. Fazendo as contas, a gente obtém isso para o EY e isso aqui para o EZ. Com isso, a gente consegue calcular os componentes ao longo de cada um dos eixos e obter o campo vetorial em cada ponto no plano. Usando então um aplicativo que trace os vetores a partir do módulo do vetor e seu ângulo com o eixo horizontal, a gente obtém essa configuração de vetores. Veja então que existe uma perturbação na vizinhança da esfera condutora. Se a gente traçar com linhas de campo, vai ficar algo como isso aqui. As linhas se curvam perto do corpo, ou seja, a gente tem uma distorção nessa região, e no lado esquerdo da esfera, cargas negativas distribuídas na superfície e do lado direito, cargas positivas. São todas cargas induzidas. Vamos estimar até que distância essa perturbação atinge. Vamos ver graficamente a que distância essa perturbação ao longo do eixo Z ele é menor que 10% do valor do E0 no infinito. Ao longo do eixo Z, a gente tem o θ igual a zero. O componente radial com θ igual a zero vai dar isso. E uma vez que a gente está sobre o eixo Z, essa distância R pode ser substituído pela coordenada Z. E o componente em θ vai dar zero, ou seja, a gente só tem o componente ao longo do eixo Z. Vamos reescrever esse componente ao longo do eixo Z, que é o ER, em termos do beta, beta igual a Z sobre A. E o gráfico dela fica desse jeito. Em Z igual a A, o campo tem uma intensidade 3 vezes maior que o campo no infinito. Agora, uma perturbação menor que 10%, ou seja, menor que 1.1, isso vai ocorrer a partir aí por volta de 3 vezes o raio da esfera. Então, se a gente tiver uma esfera com 1 centímetro de raio, colocada no meio plano entre duas placas de um capacitor, essas placas separadas de 10 centímetros, a placa vai estar em Z igual a 5A. Então, a perturbação da esfera nas placas é desprezível. Agora, por que o campo na superfície ele aumentou de intensidade? Ele virou 3 vezes o campo no ponto distante. Para ver isso, vamos ver como é a distribuição das cargas na superfície dessa esfera. Vamos determinar a densidade superficial de cargas nessa esfera condutora colocada num campo elétrico uniforme. Bom, a relação entre a densidade de cargas e o campo na superfície é dado pelas condições nessa interface condutor-vácuo. A gente obteve que o E2 perpendicular é 1 sobre epsilon sigma sobre epsilon 0. E sendo esse meio 2 o vácuo, com epsilon igual a 1, isso vai virar sigma sobre epsilon 0. E esse componente de campo perpendicular à superfície é exatamente o nosso componente radial calculado em R igual a A. A gente tem a equação do componente radial e calculado em R igual a A vai dar 3E0 cosseno θ. Então eu tenho a minha densidade de cargas sigma. Portanto, esse sigma depende de cosseno θ, que assume valores positivos e negativos.
com θ entre menos 90 e mais 90 vai ser positivo, então são cargas positivas, e entre 90 a 270 graus vão ter cargas negativas. Agora, esse cosseno θ é zero em 90 e menos 90, portanto, nesses pontos a densidade é zero. E vai ser máximo em θ igual a zero e θ igual a 180 graus. Portanto, a densidade de cargas ela é máxima no ponto da superfície que é comum ao eixo Z, e por isso o campo é mais intenso nesses pontos. Agora, tendo a distribuição de cargas, a gente consegue então calcular a carga total que a gente tem nessa esfera. Basta integrais de sigma sobre toda a superfície. Então, fazendo isso, o dA é A2 seno θ dθ dφ, integrando então θ de 0 a π e o φ de 0 a 2π, a gente obtém zero. A carga total é zero. Portanto, essas cargas que aparecem nessas duas faces são cargas induzidas. Vamos fazer então um resumo para finalizar. Então a gente pegou uma esfera e colocou ela numa região com campo elétrico uniforme, com o seu centro numa equipotencial φ0 que a gente adotou como zero. A gente tem que nessa situação de equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo dentro da esfera, e para a região externa a gente obteve a fórmula do potencial, e para o campo elétrico a gente obteve os componentes radial e o componente em θ. A gente derivou também a fórmula da densidade superficial de cargas, que descreve como as cargas induzidas estão distribuídas na superfície da minha esfera condutora. É isso aí.